Fala galera, tudo bem? Aqui é o Pedro de Figueiredo para o segundo episódio do Memo, desse nosso podcast querido. O tema de hoje é machismo no ambiente de trabalho. O que a gente, homem, pode fazer para diminuir essa questão dentro dos ambientes organizacionais que refletem a nossa sociedade, então, portanto, são também super machistas. Para fazer essa roda acontecer, mais uma vez estão aqui comigo Teógenes Costa, nosso amigo pernambucano, designer de experiências. E aí, galera, tudo bom? O Caio César, o Geocaio da internet, professor querido e amado. Oi, gente, tudo bom? E o Samuca, dono da Sobrebarba e um grande participante do Memo também. E aí, galera? Além deles, está com a gente Diego Melo, profissional de marketing, que também participa dos nossos encontros e vem dar uma contribuição especial para a gente no nosso papo de hoje. Fala, galera, beleza? E, como elemento surpresa, sempre presente, o nosso editor Caio Correia, o nosso grande parceiro e amigo. Fala, galera! Bom, para a gente iniciar o debate, sem mais delongas, vamos trazer aqui um depoimento da Ana Cláudia Freire, especialista em recursos humanos, que tem bastante coisa para dizer para a gente aí, para fomentar o nosso início de debate. Vamos nessa. Para começarmos a falar do machismo, a gente tem que falar um pouco da origem dessa diferença de gênero. Historicamente, as mulheres elas tiveram espaço nos negócios, na política, tardiamente, a gente sabe disso. Aliado a isso, todo um processo de aculturamento da própria mulher, de educação, de preparação, sempre trouxe para o contexto feminino a crença de que ela era menos. O mais importante na questão do machismo no mundo corporativo é tornar essa influência cultural e social consciente e transmutar isso no dia a dia, por meio de ações práticas. Ele afeta o clima, ele afeta a produtividade. Então, quando a mulher percebe, mesmo que veladamente, que esse machismo, que é cultural, ele está se apresentando no seu ambiente de trabalho e está afetando ela, é óbvio que ela não se sente feliz e confortável nesse ambiente. É óbvio que porque ela não se sente feliz e confortável, a produção dela também não é a melhor. A gente precisa desconstruir dentro da organização com ações práticas, seja com um movimento efetivo de espaço para as mulheres em posições operacionais, táticas, principalmente de liderança e de tomada de decisão, seja por a recompensa e reconhecimento por meio do salário, do seu esforço, igual ao dos homens. Seja por espaços de opinião considerados como relevantes para a mulher, porque elas começam a trazer para o ambiente corporativo a possibilidade de realmente construir uma nova filosofia do homem se encarar como agente disso e tem que partir dele, e encarar essa atitude que ele vem a tomar como preponderante para o resultado de negócio. Diego, a gente está aqui junto hoje muito por conta de você ter trazido esse tema. Eu queria entender o que te motivou, por que isso virou um incômodo para você, sabe? Na verdade, assim, no início da minha carreira, na parte profissional, eu notei que pelo fato de ser homem, eu tive uma vantagem em relação à mulher, no fato, que seria até um certo preconceito. As primeiras oportunidades que eu tive, eu fui me desenvolvendo muito rápido, e mulheres que já estavam há mais tempo na mesma posição do que eu não tiveram a oportunidade, umas foram para outras áreas ou se desenvolveram de outra forma, mas eu sempre tive a sensação de que tinham pessoas com o mesmo propósito que o meu, com a mesma formação, e o fato de eu ser homem e ela mulher, eu tive uma posição privilegiada. Mas teve uma questão que me tocou muito, por essa questão de produtividade e parte emocional. Uma mulher estava disputando uma posição de liderança dentro de um projeto, e um certo dia, no final do expediente, o chefe aproveitou a oportunidade para indicá-la como a líder, no caso, como a principal posição de destaque.
De uma maneira logo que direta, um colega de trabalho fez um gesto, né, muito grosseiro na verdade, um movimento com a mão em direção à boca, insinuando que para ela ter ganho aquela posição, ela teria feito ou teria o hábito de fazer sexo oral no diretor, né, na pessoa que estava designando a função. Tem duas coisas interessantes nessa sua fala, Diego. Primeiro, que me chama a atenção é uma coisa muito masculina de não conseguir assumir que a gente não é tão capaz assim para uma vaga de trabalho, ou que existem pessoas mais capazes do que a gente, principalmente quando são mulheres. Então roubando a nossa vaga, né? A gente tem noção que a gente não é a melhor pessoa para aquela vaga, que existem mulheres que são melhores para aquela vaga, mas a gente não tem a atitude de falar, pô, eu até queria muito essa vaga, queria muito crescer, mas eu entendo que existe uma outra pessoa dentro da empresa que é melhor para poder fazer isso. A gente não tem esse hábito, é um hábito muito masculino de não conseguir se colocar dessa maneira. E esse caso que você falou dessa mulher ainda tem outras questões envolvidas, né? Porque, tipo, é uma questão puramente sexual de um sexo oral. É porque é isso que você está falando, Caio. A gente não é capaz de admitir que não é tão bom. E isso quando o cara chega numa posição de liderança, né, ele é o CEO, ele é o chefe, aí ele é que vai estar no papel de não dar essa promoção. Mas uma coisa que eu achei interessante na fala dela é que tem esse viés todo que a gente está falando aqui do machismo no trabalho, né, dessa necessidade de se reconhecer isso, mas tem um ponto que eu nunca tinha parado para pensar, que é o viés econômico. Que talvez seja aí que funcione a conversa dentro dessas empresas e dentro de... Né, que pegue no bolso de tanta empresa, de tanto chefe, né, que tem essa atitude machista. Porque se você trata mal a mulher, se ela se sente minimizada ali, se... a produtividade cai, né, o seu faturamento cai. Então, assim, não é inteligente manter esse padrão, né, economicamente inteligente manter um padrão machista. Obviamente não é nada legal manter esse padrão machista por todos os outros motivos que a gente conhece. Mas também economicamente não é. Né, você está tirando a produtividade de pessoas que podem ser muito úteis ali no ambiente de trabalho. Só para complementar isso, Samuca, tem uma pesquisa que saiu na Exame que diz que companhias em que pelo menos 30% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres têm uma rentabilidade até 15% maior e são 45% mais efetivas em melhorar a participação de mercado. Sim. Então, de fato, a ausência de mulheres em lideranças afeta tanto a produtividade quanto a eficácia financeira daquela empresa. Assim, muito louco. E assim, eu não lembro de... Nem não lembro, mas assim, todos os chefes, os melhores chefes que eu tive, as melhores, são mulheres. Cara, é assim, tudo que eu aprendi, sabe, no trabalho e que me fez o profissional que eu sou hoje, eu devo a chefes mulheres. Na Sobrebaba mesmo, que é uma empresa de produtos para homem, que é engraçado que as pessoas quando falam, mandam um e-mail pra gente ou mandam mensagem, eles têm-se uma visão de que como é um produto para homem, né, eu tô ali aparecendo muito mais a cara ali da empresa e tudo mais, é um escritório que só deve ter homem, só deve ter barbudo. E não, é exatamente meio a meio, assim, tipo, inclusive a Fernanda, que é minha sócia, tipo, ela tem um papel ali importantíssimo, sem ela não existiria a empresa, de maneira alguma. Eu dependo da visão de mulheres para o negócio acontecer, mesmo sendo a casca, né, o lado de fora ali, o produto ser voltado para homem. Elas têm uma visão muito mais apurada e assertiva do caminho que a gente tem que seguir. Mas eu acredito que seria importante conferir produtividade, né? O que é mesmo produtividade para cada um, o que é mesmo produtividade para a empresa que você trabalha, porque assim a gente vai escutar em vários momentos, mas mulher engravida, né? Mulher tem licença maternidade, ela vai ficar meses fora da empresa, como é que você vai cuidar da produtividade? Ou então, mas ela tem TPM, o humor dela muda em vários momentos durante o mês, como é que eu vou lidar com uma pessoa que é instável emocionalmente?
Ou então, porque ela é emotiva demais, né? Ela chora, sabe? Então, como assim isso... como assim isso impacta a produtividade, assim? E se a gente trabalha com empresas, inevitavelmente empresas são feitas por pessoas e a gente se conecta com os outros a partir de sentimento, de ideais em comum, de valores em comum. Como assim minorizar alguém que preza justamente as emoções, assim? Minha mãe é engenheira, foi colocada como dentro da Coca-Cola, falando, pô, você é tão boa, você não quer ir para a área de meio ambiente? E ela foi, tirou onda, depois foi pro RH. Hoje em dia ela é gerente da América Latina de RH, do Peugeot Citroën. Mas ela era engenheira, formada, uma engenheira química. E eu lembro da época que ela falou assim, pô, mas eu não sei se eu quero isso. Mas estão me botando lá. E foi muito uma posição que eu senti assim, do tipo... Não querem minha mãe como engenheira, entendeu? Vem que minha mãe é uma pessoa muito capaz, mas querem botar ela em outra área da empresa. E era uma área de humanas. E ela falou, beleza, vou encarar essa, mas eu estou mudando de carreira por causa do pedido do meu chefe, que era um homem, que provavelmente estava vendo assim, cara, para engenheiro eu consigo botar outro cara aqui na sua função, mas eu vou... Será que você é uma mulher tão capaz? Por que você não vai cuidar da área de meio ambiente da empresa? Que é uma área que, historicamente, foi onde as mulheres começaram a conseguir se introduzir, mas minha mãe é engenheira, entendeu? Mas eu estou pensando aqui, ainda na história do Diego, assim, que foi, acho que do que a gente falou até agora, o que mais me marcou. E que apesar de ser uma história muito forte, não é tão incomum, né? Não é rara, infelizmente. E eu fiquei pensando assim, cara, quem daqui já passou por alguma situação parecida? Quem já viveu algo do tipo? Sei lá, acho que eu nunca vivi tão explícito assim, tipo, do cara falar que a outra só conseguiu por conta disso. Mas... sei lá, situações... Cara, eu tenho um exemplo muito pequeno aqui. Eu tive banda a minha vida inteira, né? E na minha banda, a baterista era uma mulher. E eu cansei de ver... Isso é um exemplo pequeno, mas é porque eu nunca vivi no meio corporativo de uma forma tão intensa. Até já trabalhei em algumas empresas, mas não a ponto de conseguir ter tantas visões. Mas dentro da banda era muito visível, porque várias vezes no começo da banda, até a Dedé se tornar uma pessoa em que o público da banda reconhecia ela como uma baterista foda, ela ganhou o prêmio Multishow como melhor baterista do Brasil. Mas durante muito tempo eu perguntava, ela é namorada de algum de vocês? Sabe? E isso é muito representativo. E ela chegava na bateria e eu ficava assim, caralho, que isso, meu irmão? Essa menina tá tocando desse tamanho? Sendo que, tipo assim, ela chegava lá carregando, meu irmão, a bateria, que é o instrumento mais pesado, ela chegava carregando aquela porra no braço, toda pequenininha, e a galera direto perguntava, ela deve ser namorada de um dos artistas. Sacou? Sim. Isso. Eu nos ambientes que eu já trabalhei, eu nunca tive banda, mas trabalhei em alguns ambientes corporativos aí e tal. E cara, sei lá, lista das mais gostosas, o departamento que se relaciona com os clientes, que na maioria são homens, são todos formados por mulheres. E mulheres brancas, louras, dentro do padrão mais estabelecido de beleza que a gente tem. Isso era incentivado e rolava a intenção de colocar uma mulher, eu lembro disso, rolava a intenção de colocar uma mulher mais bonita na agência e na empresa, para fazer com que a competição entre mulheres ficasse mais acirrada, para elas disputarem entre si o cargo de mais bonita da empresa e qualquer coisa do tipo bizarra assim. E eu, meu Deus do céu, quantas vezes eu já incentivei de forma indireta, né, falando para essas pessoas que contratavam, tipo, isso aí mesmo, traz uma gata aí, que porra, precisa melhorar o ambiente, e qualquer barbaridade dessa, assim, sei lá, pensando em situações que eu já vivenciei nesses ambientes corporativos, me vem muitas coisas na cabeça, assim, mas eu quero parar de falar um pouco, assim, e ouvir vocês, assim, o que vocês têm para trazer. Eu vou puxar pro meu lado a coisa, um dos LGBTs presentes aqui, e puxar um caso meu de alguns anos atrás. Eu trabalhava no Instituto de Medicina Legal e na equipe, até onde eu sabia, enfim, naquela época, eu era o único assumidamente gay lá. E eu trabalhava com papelada, mas em um dos plantões um corpo sumiu. Que doideira. Um corpo sumiu
e simplesmente o agente funerário levou o corpo sem os documentos necessários para isso. E o meu chefe na época, muito conhecido por assédio moral com vários colegas, para mim estava muito nítido que o fato de eu ser gay, ser o mais jovem da equipe, me colocou, ele me trouxe essa sensação de posição, de estou num lugar menor, e senti ele se empoderando de estar numa posição maior, e me ameaçou várias vezes, inclusive de me dar voz de prisão, porque eu estava colaborando com um crime. Em nenhum momento ele parou para ouvir o que era que estava acontecendo, em nenhum momento ele parou para conferir qual foi a situação, quem eram as outras pessoas envolvidas. A única coisa foi Theo e isso. E eu me senti bem nesse lugar em que um homem hétero, branco, médico, numa posição super mais alta que eu, que era um simples assistente administrativo na época, isso se impondo em mim, assim. Eu lembro que nesse dia ele colocou para mim às 8 da manhã: se até ao meio-dia você não encontrar esse corpo, eu vou lhe dar voz de prisão. Porque ele tinha essa autorização. Então eu lembro dessa manhã, nesse plantão, das 8 até as 11 horas mais ou menos, eu enlouquecido, ligando para várias pessoas de várias cidades, de funerárias e etc, para poder encontrar e Bendito corpo. O bendito corpo. Achou? Achei. Depois foi que a gente entendeu que o agente funerário agiu de forma completamente irregular e etc. Mas foi bem isso, de procura o mais fraco, sabe? Eu lembro que uma vez eu dei aula numa escola por um período bem curto de tempo, uns 6 meses. E eu lembro que um dos donos uma vez disse que ele não contratava mulheres para dar aula de matemática e física, porque ele achava que mulheres não sabiam fazer conta direito. Então eles só contratavam professores homens de matemática e física. Era muito impressionante porque esses professores de matemática e física eram péssimos professores. Eram professores que os alunos não gostavam, não davam aula bem, não tinha didática, não tinha dinâmica. Mas na cabeça de um dos donos, que era o cara que chamava as pessoas para dar aula lá, ele dizia que as mulheres não eram tão boas de conta. Assim. Ele falava, é muito raro eu ver uma mulher que sabe fazer conta direito, que seja muito boa dando aula de matemática. Claro, o cara nunca viu, nunca conheci nenhuma mulher que dava aula de matemática muito bem. Todos os que eu conhecia eram homens. Então ele não chamava nenhuma mulher para dar aula lá, que fosse de matemática, de física, de matérias de exatas. E os caras que estavam lá ainda assim eram muito ruins, assim. Só eram homens mesmo. Tanto que quando tem uma mulher boa numa posição, no trabalho, as expressões todas são masculinas, né? Tipo, ela botou o pau na mesa, sim, ela não sei o que. E ela tem que ser muito boa mesmo, assim. Enquanto para o homem basta ser um professor qualquer, mediano. E para a mulher não, ela teria que ser excelente professora para estar ali realmente assumindo esse papel de uma postura mais, entre aspas, de homem, né? Para poder estar ali e as pessoas entenderem que ela de fato merece estar ali. Boa. Eu acho que pode ser agora uma hora boa de a gente trazer um outro depoimento, o depoimento da Isabela Guimarães Del Monde, uma grande amiga e cofundadora da Rede Feminista de Juristas, para botar um pouco mais de molho nesse nosso debate também. Olá, pessoal. Meu nome é Isabela Guimarães Del Monde, eu sou advogada e uma das fundadoras da Rede Feminista de Juristas. E nos últimos anos eu comecei a fazer uma assessoria jurídica para empresas para falar sobre igualdade de gênero no ambiente de trabalho. E aí a gente pode abordar uma série de temáticas, né? Desde a questão, por exemplo, de assédio sexual. Uma pesquisa feita em alguns países do mundo, por exemplo, revelou que 23% dos homens em posição de chefia esperam ter relações sexuais com as suas funcionárias. E isso não se repete quando a gente tem mulheres em posição de chefia.
Além disso, nós temos uma gritante desigualdade salarial entre homens e mulheres. As mulheres, em média, recebem 30% a menos do salário dos homens, com a desculpa de que as mulheres engravidam. E nós não temos uma quantidade significativa, muito pelo contrário, de mulheres enquanto CEOs de empresa, né? Pesquisas do ano passado revelaram de 3 a 5% das CEOs do mundo são mulheres, ou seja, né, o que a gente vê da estrutura do machismo fora do mundo, ela também acontece dentro do ambiente de trabalho. Então, o que eu queria, além de, né, interrupção da fala das mulheres, o famoso man-interrupting em reuniões, a apropriação de ideias de mulheres, uma mulher dá uma ideia numa reunião, 2 minutos depois um colega homem dá a mesma ideia e é reconhecido, ou seja, ela perde os créditos por aquela ideia. É muito comum o apagamento das mulheres na história, né? Mulheres que pintaram e tiveram a sua obra usurpada pelos seus companheiros, ou mulheres cientistas que foram esquecidas e apagadas realmente da história. Algum orientador ou algum outro pesquisador homem se apropria daquela ideia e ganha destaque por ela. Além dos homens, por exemplo, fazerem tipos de negociações em lugares pouco ortodoxos, que mulheres não costumam frequentar. Ou seja, é um ambiente que pode ser bem inóspito. E então, a gente vê, sim, algumas iniciativas de algumas empresas, como a criação de grupos de diversidade, de grupo de gêneros, campanhas de empoderamento das mulheres. E o que eu queria saber de vocês, meninos, é se vocês entendem que essas campanhas têm impacto, o que vocês sugeririam, né, de opção e de solução para uma empresa ou para as empresas em geral, para reduzir a desigualdade de gênero, se vocês acham, né, se vocês concordam aí com os dados das pesquisas que revelam que há desigualdade de gênero, se vocês entendem que há procedimentos, enfim, atitudes que podem ser feitas. É isso, eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês sobre como os homens se enxergam a desigualdade de gênero dentro do ambiente de trabalho e como que vocês acham que vocês podem contribuir para mudar esse cenário. Um beijo, obrigada. Sim, essa questão da gravidez é muito louco porque a gente não se responsabiliza, né? A gente, homem, não se responsabiliza, né? A gente fala de licença maternidade, que a mulher tem que sair, porque a gente considera que a mulher é a única... Que é a função dela. É a única pessoa que tem que cuidar da cria, sei lá. E o homem não tem nenhum tipo de envolvimento. Tanto que licença paternidade é ridículo, 5 dias corridos, uma porra assim, uma coisa dessas. Então, inclusive quem briga por licença paternidade, quem começou essa luta por licença paternidade maior, são as próprias mulheres, né? Para trazer o homem, para trazer essa responsabilidade para o homem e tudo mais. Agora sim, a gente estava ouvindo, né, o áudio da Isabela. E ela faz essa pergunta, né, pra gente, assim, existem vários trabalhos, né, que têm sido feitos em empresas para diminuir o machismo e muito partindo das mulheres, né? Tem grandes projetos de mulheres falando disso para os homens e tentando, né, levar isso para as empresas. E a dúvida dela funciona? Os homens estão dispostos a ouvir isso? Né? Vocês acham que se tivesse nessas histórias todas aqui que a gente está falando, se tivesse um trabalho de conscientização já mais tempo, teria funcionado? Eu tenho dúvida, sabe? Porque eu também tenho dúvida. Se tem se a gente vê que uma parcela muito pequena de mulheres que está num cargo de chefia, né, hoje, e existe essa cultura do machismo já tão arraigada, inclusive com mulheres, né, replicando essa cultura machista, porque elas estão inseridas nesse meio. O que a gente faz? Assim, sabe? eu estava pensando sobre isso. É uma questão histórica muito pesada, tão pesada quanto o racismo, só que no racismo, hoje em dia, as pessoas conseguem entender questões que são práticas, de fato, na vida. Por exemplo, as cotas. As cotas raciais, hoje em dia, são estabelecidas, tem uma grande parte da população que concorda, tem uma parte também que não concorda, mas são questões, de fato, práticas, que a gente precisa impor, de certa forma, para que as coisas comecem a mudar de dentro para fora, né? Assim, precisam mudar primeiro na atitude e depois na consciência.
Acho que uma mudança de cultura realmente não é rápida e fácil, mas pegando essa pergunta que o Samuca destacou da Isabela, se isso funciona, se isso não funciona, tem que passar a funcionar, de alguma forma, assim. Eu acho que cabe a nós, homens, que já estamos discutindo isso, se responsabilizar também por essa questão, assim, de forçar que esse assunto seja debatido, mostrar que seja esses números para as pessoas, para os outros caras, coibir atitudes machistas e babacas dos nossos pares nos ambientes corporativos, mas acho que cabe a gente que já está discutindo essa questão trazer isso pra gente também, sabe? Tipo, falar com os outros homens, porque como o Caio colocou no primeiro episódio, se a gente tem essa posição de privilégio de ser mais escutado pelos caras do que mulheres, a gente tem que usar esse privilégio em favor dessas questões, assim. Então, é não se omitir, é colocar, é ter uma outra postura, né? É tentar, de alguma forma, demonstrar através das nossas atitudes o que a gente acredita de fato de ser o melhor ambiente de trabalho. Assim. É delicado esse assunto. Delicado porque a gente não tem ingerência sobre isso. Então, assim, o que você pode fazer? Você, Caio Correia, o que você pode fazer sobre isso? É mais sobre esse ponto do que ficar discutindo a legislação do Brasil. Porque aí realmente é uma coisa que, claro, a gente como cidadão pode reivindicar, mas que nesse momento agora da discussão que a gente está tendo e do que a gente pode fazer de imediato, a gente infelizmente não tem ingerência, sabe? Cada vez menos. Então, assim, é o que você pode fazer enquanto homem dentro de uma corporação, o que você pode fazer enquanto homem dentro de um ambiente de músicos e artistas que consideram uma baterista só é uma baterista porque ela possivelmente é uma namorada de alguém da banda, sabe? Sim. Então é sobre o que você pode fazer dentro desse contexto e não ficar discutindo questões macro, porque discutir questões macro, claro que é sempre valioso, mas na prática, pra gente cidadão comum aqui, entre aspas, a gente tem pouco curva de ação, sabe assim? Então sim, a reflexão que a gente sempre faz no Memo e nos nossos debates é sobre o que a gente pode fazer, o que a gente pode mudar na gente, principalmente. Sim. E não é nem sobre ficar apontando para o outro. Eu estou falando muito do outro aqui, mas na verdade o que eu quero trazer é discussões nossas, internas, reflexões positivas para a gente, sabe? É o que o Diego trouxe no caso que ele começou a perceber, depois de um certo tempo, que ele estava avançando muito na carreira comparado com outras mulheres que já estavam há muito mais tempo do que ele lá e que não tinham a mesma oportunidade. Então é mais sobre essas questões de olhar para si, do que a gente pode fazer, do que a gente pode batalhar para isso mudar. Eu acho que é interessante também pensar o que a gente pode fazer não só dentro do ambiente de trabalho, mas fora também, né? Porque a gente impacta a vida das mulheres também fora do ambiente de trabalho. Por exemplo, o Diego falou lá que a mulher disse que ela não chama outras mulheres porque tem problema com filho. Mas às vezes a mulher tem coisa com filho porque o marido dela não está assumindo o papel de homem em casa, de cuidar do filho também. Não, agora você falou... Desculpa te interromper. E a gente tem vários amigos, por exemplo, certamente, que têm filhos e que quando tem filhos, a vida deles não param em absolutamente nada. Continuam indo trabalhando e deixam lá com a mulher cuidar. Aí a mulher realmente vai ter que faltar mais, vai ter que deixar de ir um dia para poder levar o filho pro médico, porque o marido não faz isso, o cara ou não nem faz existe, isso, né? Ou nem existe. Entendeu? Então tem essas questões também que a gente pode fazer do âmbito pessoal, fora do trabalho também, porque existem inúmeras pesquisas que mostram que, por exemplo, o que faz mal, entre aspas, para as mulheres na sua questão de trabalho não são os filhos, são os maridos. O marido que é o principal barreira para a mulher conseguir manter uma, carreira ideal, não é o filho. Então, os caras também têm que assumir esse papel fora do ambiente de trabalho também. E a gente falando assim, eu lembrei muito de uma fala também, né? Através das experiências de trabalho, assim, a gente passava muitas horas trabalhando, né? 12 horas e tudo mais, e nas conversas as meninas falaram: olha, essa empresa ela tem as melhores oportunidades, atua com as principais marcas, é justa, paga tudo certinho, mas infelizmente as mulheres não exercem papel de coordenação. 80% dos meus trabalhos são feitos através dessa empresa, é a minha principal fonte, mas eu não vejo uma forma de avançar aqui, né? E eu ouvi esses relatos por diversas vezes e eu mesmo nunca tomei uma atitude, por mais que o líder da empresa fosse meu chefe, mas porém meu amigo pessoal também, eu não tive uma atitude de chegar e passar essa visão. Eu diria que foi
não foi uma coisa que entrou pelo ouvido e saiu pelo outro, mas não tive uma determinada ação que pudesse tentar, pelo menos de alguma forma, contribuir e mudar minimamente a visão das pessoas que faziam o processo de seleção, no caso. Né? É que a gente, mesmo assim, por mais que a gente está discutindo isso aqui tudo, a gente cai nessas armadilhas, né? A gente tem muitas atitudes assim no trabalho, mesmo tendo essa consciência, eu acho. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, a primeira grande empresa que eu fui trabalhar, eu trabalhava em agência em São Paulo, várias agências pequenas. Minhas equipes eram sempre majoritariamente masculinas. Eu era redator, tinha um diretor de arte, então ele funcionava muito bem. Raramente eu trabalhava com alguma mulher. E quando eu entrei numa empresa que aí tinham, né, pelo menos na equipe ali, tinha um volume maior de mulheres, eu lembro que eu repetia coisas que eu ouvia, do tipo, poxa, eu não gosto de trabalhar muito em equipe cheia de mulher, porque, pô, mulher é maluca, né? Mulher tem TPM. Mulher, você nunca sabe como é que ela vai estar no dia seguinte, não funciona. Cara, eu nunca tinha trabalhado com tantas mulheres para ter essa opinião, sabe? E repetia isso, eu falava isso. Sim. E até que chegou um ponto que, poxa, com o tempo você vai percebendo a babaquice, que é replicar esse tipo de coisa, mas você acaba continuando a fazer outras, tendo outras atitudes. Todas essas que têm os nomes agora, né? Que é mansplaining. Vocês já repararam quantas vezes a gente acaba fazendo isso? E você só percebe que fez depois? Já que você falou de mansplaining, eu queria trazer aqui o que é mansplaining, assim. Só que eu não vou explicar mansplaining, eu vou citar a Joana Borigo, que é mestre em Gênero, Mídia e Cultura pela London School of Economics e é fundadora do projeto de mídia feminista chamado Casa da Mãe Joana. E uma mulher incrível. Ó, boa. Ela abre aspas. Geralmente serve para denominar situações em que um interlocutor, tipicamente um homem, explica algo para outro, geralmente uma mulher, de forma condescendente e sem nenhuma consideração pelo conhecimento prévio que ela possa ter sobre o assunto sendo debatido. Tem até um livro que é Os Homens Explicam Tudo para Mim, da Rebecca Solnit, que é um compilado de histórias que ela coletou ao longo da sua experiência de escrever livros e um cara ficar explicando para ela sobre o assunto do livro que ela escreveu. É verdade. É o homem explicar para a mulher sobre menstruação, sabe? Essas coisas assim. Então, só para contextualizar esses terminhos em inglês, que talvez, sei lá, algumas pessoas ainda não saibam exatamente o que é, mas a Joana Borigo aqui acho que coloca certinho, e esse exemplo de homens explicando menstruação para a mulher, acho que também tangibiliza bem o que é isso, assim. E, cara, quantas vezes eu já me coloquei nesse papel, sabe? Quantas vezes eu já fiquei explicando o óbvio para a mulher, mesmo ela já dominando o assunto, muitas vezes até mais do que eu, assim. Quantas vezes eu já fui interferir em outra área que não era a minha área de domínio e que era a área de domínio de uma mulher. Quantas vezes eu fui me colocar para aquela pessoa responsável por aquela área de uma maneira babaca. Eu vou lá dar uma ajudinha pra ela, né? Vou dar essa força aí, porque acho que ela não tá conseguindo fazer direito. Sabe umas paradas assim? Assim como o interrupting, que é outro termo em inglês que eu também não vou explicar, também vou trazer nas palavras da Joana Borigo. Então, abre aspas. É um fenômeno recorrente, especialmente, mas não apenas em situações de trabalho, quando a mulher não consegue concluir seu pensamento por ser constantemente interrompida por homens que estão ao seu redor. Essa questão a Isabela também trouxe na fala dela. E, cara, isso aí, meu Deus do céu, né? Isso rola muito, né? Meu Deus do céu. Isso eu já fiz muito também e vejo... E hoje em dia eu fico mais atento com isso e vejo como o tempo todo. É o tempo todo. E é muito difícil parar. Em papo normal, não é só em empresa, realmente. Isso é em papo normal. A mulher começa a falar, principalmente quando tem um grupo de homens grandes, assim... Muitas vezes os caras começam a falar entre eles, assim. A mulher começou o assunto, eles começam a falar entre eles, daqui a pouco a mulher fica assim. Ela só soltou o assunto. Ela só soltou o assunto, interromperam ela, não deixaram falar e seguiram. Isso é muito bizarro e muito recorrente. Aí o assunto morre, aí o outro homem fala a mesma coisa que ela falou e absorve a ideia dela e ganha os créditos por aquilo. Tem isso a gente já presenciou. Tem nome, tem que ter nome. Appropriating, que é o que rouba ideia e tal. Que é a continuação, né? Que
É bem curioso. E alguns papos sobre isso, de interrupção do homem, na fala da mulher e tal, eu já ouvi muito amigos meus, pessoas com quem eu estou conversando sobre isso, falarem assim, porra, mas isso aí não é machismo não, pô, isso aí é só falta de educação. Isso aí o cara interrompe o outro também. O cara, pô, é indelicado ali, que fica se interrompendo o tempo inteiro. O que a gente pode falar para a pessoa que acha que isso não tem nenhuma relação de gênero, sabe? Que isso é só uma falta de educação mesmo. Eu acho que a gente pode pensar de falar para essa pessoa para ela poder realmente analisar. Acho que tudo é muito de análise, né? Porque às vezes as coisas são feitas de uma maneira tão comum que a gente não percebe mesmo. Então, só quando você se para e dá conta de pensar que, pô, aquele cara ali só interrompe mulher, ou aquele cara ali interrompe muito mais mulher do que homem, ou quando o chefe dele fala, ele fica quietinho, mas quando é outra mulher que fala, ele quer dar super opinião, tem opinião pra tudo. É isso. E na verdade eu nunca vi um homem reclamando disso, e através das experiências que eu tive através do Memo, eu vi milhares toda mulher falava isso, toda oportunidade que eu tive de conversar e de buscar informação, elas sempre passavam por esse tema. Então é uma coisa que está implícita no dia a dia, ela não acontece 1, 2, 3 vezes, acontece todos os dias, todas as horas, então é algo que incomoda ela, e pra gente como homem privilegiado, a gente nem se dá o luxo de pensar nisso, porque não acontece uma vez ou outra, vamos dizer assim, né? Você pega o exemplo de uma vez que aconteceu com você e aquilo ali acontece com todo mundo, né? Não, também me interrompem. Mas lá em 2003... Ontem. Então, tem até uma pesquisa que a Carmen Lúcia, num episódio maravilhoso ali com o Luiz Fux, também ministro, que o Luiz Fux fala que concede a palavra para Rosa Weber falar, e ela fala assim, como você concede a palavra? É a vez dela falar, você não tem que conceder nada, é ela que pede uma parte se quiser. E depois dela ter dado esse chega pra lá no Fux, ela ainda cita uma pesquisa que ela foi uma das pesquisadas, que mostra que em todos os tribunais constitucionais no mundo, onde há mulheres, elas são interrompidas pelos homens 18 vezes mais do que eles entre si. É bizarro. Essa pesquisa, essa fala dela, inclusive, dá pra achar no YouTube tranquilamente, assim. Você bota Carmen Lúcia, Luiz Fux, interrupção, alguma coisa assim, interrupting, que acho que é possível de achar lá, assim, cara, e é muito forte isso, assim, e de fato, acho que esse dado traz que isso não é só uma falta de educação, mas sim também uma questão de gênero muito dentro do ambiente corporativo, né? Que é onde existem reuniões de trabalho e tudo mais, e acho que fica mais evidente essas situações que acontecem em todos os ambientes, né? Para fechar o episódio de hoje, eu queria levantar mais perguntas do que respostas, porque, de fato, acho que merece uma reflexão mais profunda mesmo, sabe? Por que todas essas questões do ambiente de trabalho são sempre mais pesadas para as mulheres do que para nós homens? Acho que, depois desse grande debate aqui, alguém quer fazer alguma última colocação? Theo? Não? Okay. Então é isso. Então, valeu, meus queridos. Mais um episódio, segundo episódio. Espero que todo mundo curta. Acesse lá a nossa página, nosso Instagram e tudo mais, memo.com.br. Obrigado, Sobrebarba, por mais uma vez viabilizar isso aqui de acontecer. Obrigado, Caio Corrêa, pela edição que será feita. Obrigado pela presença do Diego Melo, nosso convidado de hoje, ao Theo, ao Caio César, sempre enriquecendo nossas discussões. Obrigado muito a Ana Cláudia Freire e a Isabela Del Monde pelas contribuições que fizeram para o nosso debate. Foi fundamental para a nossa conversa. E acho que é isso. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Valeu! Tchau.